Olá pessoal, meu objetivo aqui é fazer com que você se beneficie do método Pilates, assim como eu me beneficio já fazem 8 anos. E para isso é necessário uma prática diária. Eu sempre falo que a semana tem 7 dias e se você faz 2 vezes na semana, ainda a gente fica com um balanço negativo. Seria interessante fazer de 3 a 4 vezes na semana, praticar o método. E por mais que eu faça, por mais que eu repita várias vezes, às vezes até mais do que uma vez ao dia, sempre vai haver alguma coisa, algum detalhe para aperfeiçoar, para melhorar. Por mais que eu dê o meu melhor, o que eu quero dizer é que você não deve de esperar do Pilates que tenha cada dia um exercício diferente, uma novidade. O método Pilates é um método, sempre serão os mesmos exercícios, assim como outras modalidades, assim como a yoga, a musculação. Existem exercícios para variar? Sim, existe, tem uma gama de exercícios grande, mas são, querendo ou não, os mesmos. O 100, o roll-up, o rollover, e nós devemos de pensar em qualidade do nosso movimento, não em quantidade. O Joseph Pilates, no seu livro e em tudo que ele deixou para nós, ele sempre fala disso, de qualidade e não quantidade. Então, enquanto você estiver praticando o seu método Pilates, não pense em qual exercício que virá, qual será o próximo, mas pense sim em fazer aquele que você está realizando, seja qual for, se for o movimento do roll-up, o movimento do rollover, pense em fazer ele por completo, dando 100% da sua energia, estando com a mente ali presente, concentrado, sem deixar que a sua mente fuja, que você pense em outras coisas. Você tem que estar focado quando você está realizando o método Pilates. É isso que vai trazer a diferença para você. Fazer uma respiração profunda, esvaziar realmente por completo os 2 pulmões, contrair o seu abdômen, trazer o seu umbigo para dentro na direção da sua lombar, utilizar todas as fibras musculares. Nós não estamos realizando apenas um exercício do powerhouse, do abdômen, está tudo envolvido, os braços, as pernas. Por isso, preste bem atenção nas orientações que o seu instrutor, o seu professor lhe dá durante a aula. Se é perna estendida, estenda realmente a sua perna o máximo possível. Se é pé em ponta, se é dorsiflexão, pé em flex, faça o movimento por completo, bem profundo. Não deixe a perna frouxa pela metade, não deixe o seu pé no meio do caminho, nem para lá, nem para cá. Faça o seu movimento com muita energia, por completo. O método Pilates, ele ensina o nosso corpo a se movimentar, e isso é maravilhoso. Você, no dia a dia, você observa em cada detalhe a diferença. Por exemplo, quando você vai dirigir o carro, você coloca o cinto e o seu powerhouse está ativo, o seu abdômen está para dentro, então você não empurra o cinto para fora com o seu abdômen. Você está na casa de alguém, está andando pela rua, encontra um colega e o colega diz: nossa, como você está com a sua postura melhor? Você percebe que os seus ombros estão relaxados, não estão mais encolhidos. No dia a dia você vai percebendo a melhora da força abdominal, vai te deixando mais tranquilo para realizar determinados movimentos, como de repente de fazer um agachamento sem a dor na lombar, ou de até alcançar alguma coisa no alto sem uma dor no seu ombro. O método Pilates, ele por si só, ele vai curar, ele vai melhorar se você tiver alguma lesão. Então, por exemplo, se chega alguém para mim com uma lesão específica no ombro ou no quadril, no joelho,
nós vamos limitar alguns movimentos que pode agravar essa situação, essa inflamação, e o método por completo ele vai fazer aos poucos, através da sua respiração profunda, através do aumento da força abdominal, do aumento da sua flexibilidade, vai fazer com que essa lesão ela vá embora, essa inflamação vá embora, e também com nossa mente presente e o pensamento positivo. Isso é muito importante. Algo que sempre me perguntam na aula é: o Pilates é lento ou é rápido? Então, quando você está aprendendo, começando com o método Pilates, é claro que você vai fazê-lo lentamente, devagar, para aprender, para saber como que você deve se movimentar. E depois, com o tempo, quando você tiver todos os princípios do Pilates alinhado, aí o movimento ele vai ser mais rápido, mais fluido. Então vamos relembrar rapidamente os princípios do Pilates. Primeiro é a respiração, uma respiração profunda. O Joseph Pilates fala no seu livro que a respiração é o primeiro e o último ato de vida, dando a importância da respiração. Ela é feita pelas narinas e expirada pela boca, expirada por completo. A inspiração ela é menor do que a expiração. Você vai inspirar em 1, 2, 3 tempos. Quando você expirar, você vai tentar fazer o dobro de expiração. Exprimir por completo os 2 pulmões, fazer uma expiração forçada, esvaziar por completo, contraindo bem o nosso powerhouse, nosso abdômen, transverso do abdômen. Uma vez que você aprendeu a respirar, aí nós vamos para o segundo princípio, que é a concentração. A sua mente deve de estar presente no aqui e agora, quando você estiver fazendo os seus movimentos. Para isso é muito importante que nós deixemos os nossos olhos abertos durante a aula toda. Talvez em alguns lugares assim a gente tem costume de deixar os olhos fechados. Isso não é bom, porque nosso pensamento acaba fugindo. Vocês têm que sustentar os olhos abertos, prestando atenção no que você está fazendo. Deixar os problemas, os pensamentos do seu trabalho, da sua casa, do lado de fora da sala, e a partir do momento que você entrar na sala de Pilates, no estúdio, você deve de ativar o seu powerhouse e se concentrar. Então, respiração, concentração, e o terceiro princípio é o controle do movimento. As pessoas que têm muita flexibilidade, têm bastante flexibilidade, assim como os bailarinos, pessoas que fazem lutas, taekwondo, que têm uma flexibilidade maior, elas têm um pouco mais de dificuldade para controlar o movimento. Por exemplo, deitados de barriga para cima para fazer o círculo com a perna, o one leg circle. Nós devemos de estabilizar o quadril, a pelve, contrair o abdômen, ativar o seu powerhouse, o centro, e sustentar a pelve imóvel, sem balançar de um lado para o outro, sem chacoalhar. E a pessoa que ela tem bastante flexibilidade, às vezes ela vai fazer um círculo gigante, grande, mas a sua pelve ela vai balançar, ela vai junto com a perna. Isso é controle do movimento. Então é melhor fazer um círculo menor, pequeno, mas com controle da pelve, sustentar a pelve estável, estabilizada. E num outro movimento, por exemplo, quando você faz a extensão dos ombros, pressionando a sua barra para baixo, um outro exemplo de controle é sustentar as escápulas deprimidas para baixo e aduzidas, fechadas,
O que acontece, às vezes a gente ainda não tem controle, não tem o conhecimento corporal dessa região, e aí às vezes a gente acaba fazendo uma cifose, assim para frente, ou sem querer, involuntariamente, você contrai aqui, eleva as escápulas. Com o tempo, durante a prática do Pilates, você vai ganhar controle dessa região e vai entender que as escápulas elas ficam deprimidas para baixo e fechadas, aduzidas. Então vamos repetir: respiração, concentração, controle. O quarto princípio é o centro, o powerhouse, que deve de estar sempre contraído, do início ao fim da aula. É do centro que vem toda a energia no nosso powerhouse. O nosso powerhouse é de um ombro ao outro ombro, a gente passa uma linha reta até a linha do quadril, do outro lado do quadril, e sobe aqui no outro ombro, fazendo um retângulo. Nós chamamos, da nomenclatura em inglês, o box. Essa caixa aqui é o nosso powerhouse. E no método Pilates nós queremos fortalecer o centro, as laterais e a parte de trás do nosso tronco para proteger a nossa coluna. Quanto mais forte for o seu powerhouse, mais fácil será o movimento dos membros, dos braços, das pernas, e também vai aliviar a pressão intravertebral entre um disco e o outro. Respiração, concentração, controle, powerhouse. Uma vez que você alinhou esses 4 princípios, vem o quinto princípio, que é a precisão. Quando o seu professor fala para levar a sua perna numa diagonal alta, fazer um círculo pequeno, não é grande, você tem precisão do movimento, estender os braços alinhado com os ombros. Outro exemplo, a posição do 100, que é a primeira que a gente faz. Quando você tem precisão no seu movimento, você já sobe direto, exatamente na posição, sem chacoalhar, sem deixar a perna no meio do caminho, sem balançar, sem precisar arrumar o cabelo, os braços já sobem estendidos. Você tem um alvo e você consegue atingir aquele alvo, subir já na posição, tem precisão do movimento. E o nosso último princípio, que é o que eu amo de paixão, é a fluidez. É quando você está em harmonia com todos os outros princípios, quando você já sabe respirar, consegue respirar, está concentrado, tem o controle do movimento, está com o powerhouse ativo, tem a precisão quando você faz a posição do guerreiro, aí o teu movimento será fluido. Isso quer dizer que ele não será mais lento, assim como quando você iniciou o método Pilates. Aí ele será fluido, rápido, e algumas pessoas não consideram o Pilates como um método aeróbio, que é como se fosse uma corrida, uma natação, um andar de bicicleta. Mas neste momento, quando você alcança a fluidez no método Pilates, ele se torna um exercício aeróbio, porque você não vai mais parar de um exercício para o outro, ele vai ser fluido, você já sabe a sequência do método e vai tornar um exercício aeróbio com um gasto calórico considerável. Ok? Muito obrigado, aproveitem a aula, tenham sempre o seu melhor, capriche na sua posição e, o mais importante, se beneficie do método Pilates, assim como eu me beneficiei e me beneficio. Um grande beijo, até a próxima!